Agora você acompanha a entrevista que eu fiz com o padre Fernando Pontes, que é médico, inclusive, é médico há 40 anos, se eu não me engano, e também é padre, são quatro irmãos médicos, né? E tem um padre, a família dele vai contar a história para você, um padre que é ele e dois ateus, dois ateus. Acompanhei a história do meu amigo, o padre Fernando Pontes. Bom, gente, olha, o Evangelho, a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, deixa eu pagar aqui, a Bíblia Sagrada, é um livro, na verdade não é um livro, são 72, 73 livros, conforme aí os entendimentos, né? Mas foi escrito há muito tempo esses livros. Há muito tempo esses livros foram escritos. E há, na época, uma cultura que hoje não existe mais, né? Então, a gente tem que fazer uma leitura cristã, porque aqui, na verdade, é o manual daquele que quer ver a sua cristandade, né? Mas também é um livro histórico, ele traz a história também. Eu estou aqui ao lado do padre Fernando Pontes, meu amigo padre Fernando Pontes. Eu já disse, padre Fernando, vou agora dizer publicamente, sou fã dele. O modo como ele celebra a missa, já falei isso, inclusive, nos meus programas de televisão. E o padre Fernando também é um profundo conhecedor da Bíblia. Padre Fernando, bom dia, muito obrigado por estar aqui no programa conosco, padre. Bom dia, Marcos Lima. Bom dia você que está conosco aí na TV Metrópolis. Isso. Tamo junto, hein? Vamos nós. Você disse que é meu fã e eu, quando você fazia um programa policial, não perdia um dia aí com você, um dia só. Muito Você tinha uma bom. coisa bonita, Marcos. Você não dava uma notícia de modo espetacular, nem para mexer com os sentimentos. Você fazia uma reflexão em cima da notícia. Isso é que me fazia ser seu fã. Muito obrigado, padre. Padre, nós tivemos no domingo passado, dia 29, o padre celebrou na nossa capela São Francisco Xavier, e o Evangelho de São Lucas, ele trouxe uma curiosidade muito legal, que eu quero aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês. No Evangelho de São Lucas, fala que Jesus começou a sua vida pública aos 12 anos de idade. O padre Fernando começando comigo, olha, São Lucas aqui pisou na bola, como ele tem essas expressões assim, pisou na bola. Não foram 12 anos, foram 13 anos. Por que você faz essa afirmação? Não foram 12 ou 13, foram 13 anos, na verdade, padre Fernando? Marcos, uma das coisas boas na Bíblia é que a Bíblia é um livro de culto, não é um livro de ciência, né? E o que tem aqui é uma catequese para nós, principalmente quando Lucas, que ele nunca esteve com Jesus, como eu estou com você aqui, ele é convertido por Paulo, na segunda viagem que Paulo faz a Troade, ele conhece, catequiza, batiza e vai chamar meu amigo e médico Lucas, meu colega, tá vendo? E Lucas, O padre então, Fernando é médico também. então, Lucas, ele não é que marcou o evangelho, ele tinha uma comunidade, ele queria dar um recado para aquela comunidade, mais ou menos no ano 80, quer dizer, já praticamente quase 50 anos depois da morte de Jesus, é que ele vai escrever o evangelho dele. Então, a preocupação de Lucas é nos dar uma catequese. Quando ele fala que Jesus vai aos 12 anos, eu acho que ele pisou na bola, porque na mentalidade judaica, na teologia judaica, na espiritualidade judaica, como você queira, a criança passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah aos Como é o 13 nome da anos. cerimônia? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Ele deixa de ser criança para ser adulto. E é com 13 anos, não com 12 anos, como fala Lucas. Isso para a gente, eu estou falando como exegeta bíblico, a pessoa que estuda, mas o que importa é ele querer mostrar que Jesus teve essa consciência de servir ao Pai que estava no céu, que vai seguir toda a trajetória de Jesus. Eu tenho que me preocupar com as coisas de meu Pai, né? Ele se retira muitas vezes no Evangelho de Lucas para falar com o Pai dele que está no céu, né? Então é muito típico de Lucas, que é o evangelista dos anjos e das mulheres, se você não sabe, né? Dos anjos, das mulheres? Por quê? Lucas, rapaz, você vê que ele começa falando de Ana e Maria, né? Isabel e Maria. Ana não, Isabel e Maria. Quem coloca o nome numa criança no mundo judaico é o pai. Em Lucas é a mãe. É mesmo? Você pode prestar atenção. Eu estou falando isso para que você não tenha uma fé ingênua, mas uma fé madura. Porque a mentalidade de Lucas, o que ele escreveu, a comunidade dele, talvez as mulheres fossem muito discriminadas, como era no mundo judeu. Muito discriminada, ela sempre anda um passo atrás dos homens, como no mundo muçulmano. A mulher não tem um destaque.
como tem no Quer dizer dia que de na hoje. nossa cultura, por exemplo, é comum você, um homem e uma mulher, de mãos dadas, Na né? Entrar cultura- na igreja e tudo mais. Isso não acontece na cultura Na deles? cultura judaica, não. É Nem mesmo. na, E como é que eles e nem fazem? no muçulmano. Na mulher, geralmente, na cultura deles, é um passo atrás do homem. Literalmente, o homem andando e a Literalmente. mulher A um mulher pouco atrás. atrás. Principalmente o judeu ortodoxo, que tem vários tipos, né? Tem um judeu mais aberto, tem um judeu que acompanhou a evolução, que hoje está diferente. Mas o ortodoxo, aquele que usa aquelas melenas grandes que tem aqui, que não... Esse, geralmente, a mulher... Já que você falou da questão do ortodoxo, assim, há diferença entre a igreja católica e a igreja católica ortodoxa? É Então, isso? aí, nós estamos falando do judaísmo ortodoxo. Sim. Tocou na igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa russa, na Grécia, é uma igreja que eles não têm papa, eles têm patriarca. Mas as duas caminham muito juntas. Como também os luteranos caminham muito junto com a gente. Eu participei de uma igreja luterana na Alemanha, eu fiz casamento lá, batizado eu fiz na igreja luterana, eu concelebrei como pastor da igreja luterana. A missa é igual à nossa. Eles têm missa também? Os Tem luteranos? missa, tem a consagração, eles batizam quando nasce, a luterana, e tem muita imagem dentro, É que eu não mesmo? sabia. A luterana nasce A com igreja Lutero, luterana. nasce com Lutero, né, que ele lança, Reconhecem Maria também como Nossa reconhece Senhora? Maria, pelo amor, eles têm um amor a Maria, eu te Poxa, contei impressionante. ontem. Nesse casamento que eu fiz na Alemanha, de dois colegas que vieram esse ano aqui, comemorar 30 anos, quando eu entrei na igreja luterana, tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora. E eu perguntei para a diaconisa luterana, e aquela imagem? Ela me respondeu, quem te disse que amar a mãe do meu Senhor é privilégio católico? Poxa, que coisa E linda. eu achei tão bonito, aquilo me encheu o coração de alegria, sabendo que também eles amam Maria. Rapaz, se Jesus é a luz do mundo, Maria é a mãe da luz. Se Isso, Jesus é a verdade, na ela é verdade, a mãe da verdade. pois é. Se Jesus é a fonte de água viva, ela é a mãe da fonte de água viva. Eu não adoro, venero. Adorar somente Jesus Cristo, mas venero a mãe de Jesus. Peço à mãe que o filho atende. Muito bom. Padre, voltando aqui ao Evangelho de São Lucas, que outras diferenças? O senhor falou que tem muitas coisas que existem que são contadas, e não tem nos outros evangelistas, né? Lucas, por exemplo? Lucas era médico. Então, alguns fenômenos muito físicos de Jesus, como o Lucas diz que quando ele foi morrer, ele suou sangue. E nós sabemos que isso é possível. É possível a pessoa suar sangue? Isso não é a forma literária de falar? Não, é possível. Você vê que Maria Antonieta, ela é guilhotinada, né? Acho que de Luís XVI, na Revolução Francesa, ela dorme de cabelos pretos e ameaça de cabelo branco. Uma desmielinização do cabelo. Numa noite. São fenômenos que acontecem no ser humano. E Lucas fala isso. Tem outro fato bonito, que ele, como médico, certamente trabalhou nas galés romanas como médico. E ele deve ter escutado aquela história do centurião, que Jesus chega, o centurião vai lá onde está Jesus e pede para curar o servo dele. E Jesus diz, vamos lá, o centurião diz, Senhor, não precisa, diz uma palavra e meu servo será salvo. É bonita essa cura, sabe por quê? Porque é uma cura à distância. Então peça também, Jesus que está lá e você está aqui, que ele vai lhe atender. É uma cura à distância, é bonito. Legal, e só existe em Lucas essa aí. Poxa, legal. Outra coisa, padre, já que o senhor também é médico, como é que a pessoa sua sangue? Eu não sabia disso, que rapaz, fisicamente é possível isso? É possível, se você procurar um estudo aí, acho que os capilares, as células abrem-se demais por causa do nervosismo. Tudo é irrigado na cabeça. Quer dizer que se eu, por exemplo, for submetido a um medo muito grande, a um pavor muito grande, eu posso suar sangue? Pode suar sangue. Mesmo? Além do suor normal, porque os capilares se abrem, as células se abrem, vai sair só, e pode sair sangue e suor. Poxa, interessante. Nessa passagem de Jesus Cristo, eu via sempre com os olhos da fé. Eu não sabia que era possível uma pessoa suar sangue. Certamente ele teve medo quando foi morrer. Por que não? Era humano, era né? Humano, ele se né? fez humano. Ele sabia que ia morrer, provavelmente, apesar dos evangelhos ser escritos 30, 40, 50 anos depois, ele sabia que ia morrer. Seria apedrejado? Seria crucificado? Quer dizer, eu penso que isso passou no coração dele, mas esse é um pensamento meu. Entendeu? Eu penso que no coração dele ele sabia. A gente sabe que todo o evangelho é escrito à luz da ressurreição. Eles leem a história de Jesus à luz da ressurreição. Não a história lida no contexto, não. Depois, geralmente, todos os evangelhos são a catequese. Todos.
E Lucas é fantástico. O Lucas é nosso, é muito humano ele. O senhor falou que naquela época a cultura, né, as mulheres não tinham valor, Não. né? Assim, elas tinham que ser submissas Era. aos homens. Mas nessa passagem de Lucas, quando Jesus some e Maria e José ficam muito preocupados, não é São José que chama a atenção de Jesus, é Maria. Mas deveria ser José. Pois é. Na mentalidade judaica é o homem que toma a palavra. Pois é. Por isso, e por que Lucas colocou é o evangelista das mulheres. Incrível. Está sempre em evidência. Quem dá nome a ele, em Lucas, é a Maria. Maria que põe o nome dele de Jesus, ou Yeshua, como queira. Yeshua, Joshua, Yeshua. Então, é ela quem põe o nome. Não é José. Mas na mentalidade judaica é o homem quem dá. Quem dá nome a... Então, essa questão de Lucas colocar que foi Maria que chamou a atenção de Jesus e não José, foi querendo valorizar as mulheres. Possivelmente sim. E Lucas provavelmente tem um um livro dos Homens das Almas, de Taylor Cadwell, em que ele fala a história de Lucas. Esse cara pesquisou profundamente a história de Lucas, que provavelmente era filho de um oficial romano e uma judia. E judia, a mãe, sendo judeu, tinha a esperança do Messias. E certamente ela escutou da mãe essa esperança do Messias, que vai encontrar mais tarde, quando ele é convertido por Paulo. Então, o Lucas detém assim, um carinho muito grande pelas mulheres. Eu acho isso muito bonito. Legal. Muito bom. Quando diz assim para Jesus, bem-aventurados os peitos que te amamentaram, ele não vai valorizar a mulher porque amamenta. A mulher é valorizada porque procriava. Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Ele não vai valorizar a mulher porque procria, mas que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Legal. Padre, uma outra curiosidade minha sobre, não somente agora sobre São Lucas, mas de todos os outros evangelistas, não é? Eu não sei se você assistiu aquela série na Netflix chamada The Closer, né? Que é o escolhido. Amei. Não é? Gostei. Pois é. Mas ali a pessoa que fez, eu não sei se essa é a ideia da pessoa que fez a pesquisa para fazer a série, ou se foi realmente uma ideia na época dos evangelistas. Por exemplo, há momentos em que os discípulos naquela série não sabiam e ficam se questionando onde está Jesus. Jesus simplesmente sumia. Né? Na série, assim, Jesus sumia, eles não se preocupam porque ele vai aparecer. E do nada ele aparecia. E ninguém sabia onde estava Jesus. Essa de ninguém sabia onde estava Jesus é a série, porque não conseguiu essa resposta, ou realmente os evangelistas não sabiam onde estava Jesus? Tem muitas passagens que ele se retira no monte para rezar. Ele se retira. Ele tinha essa mania. Mas se você pegar o evangelho do teu xará, São Marcos, ele tem toda a problemática. Os discípulos seguem a Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Quando Jesus acalma o vento e o mar, eles perguntam, quem é esse? A quem até o vento e o mar obedecem. Quem é esse? Quando a mulher toca nele na multidão, né? Ele diz, quem me tocou? Os discípulos. Tanta gente em cima de ti, tu vai perguntar, quem te tocou? Ele não conhecia a força que sai de Jesus. Afinal, quem é Jesus? É toda a problemática do evangelho de Marcos para catequizar a comunidade de Marcos. Afinal, quem é Jesus? Marcos é fantástico, é minha praia. Quer dizer, padre, que realmente fica essa incógnita, realmente. Ninguém sabia. Não, ele se retirava sempre. Todos os evangelhos eles foram escritos depois da morte de Jesus? Todos ou depois da morte de Jesus? Com 40 anos, 50 anos, mais depois, ou menos, né? sim. 80 anos. E o de João, que é aceito muito tempo depois, no ano 100. Não teve aquela história da pessoa estar acompanhando, porque ali naquela série coloca Mateus como aquele que acompanhou Jesus em diversos momentos e já estava escrevendo já... Isso aí não. Porque ele colocou na série, coloca Mateus como aquele que estava lá escrevendo, né, e acompanhando Jesus. É muito bonita a série, porque também você tem que ver um seriado, um filme desse, com a visão do diretor. Exatamente. O que é que o diretor quer transmitir para você, né? E a gente não julgar o fato em si, mas como é bonito aquela série. Eu gostei muito da série. Pois é, eu também gostei muito. E Maria Madalena é uma figura fantástica naquela série, né? Ela sai, ela abandona, os discípulos vão buscá-la. É muito show aquela série. Agora deixa eu falar agora da questão cultural. Falei aqui que o Evangelho, a Bíblia foi escrito numa cultura que não é mais a nossa, não é? A gente vê assim Jesus em alguns momentos com Maria, ele responde muito rispidamente a Maria, o que na interpretação de hoje poderia exatamente se configurar como um desrespeito à sua mãe e ao seu pai. Como, por exemplo, quando ela diz, onde estavam vocês? Não sei, eu tenho cuidado das coisas do meu pai? Esse modo como Jesus responde, quando ela diz assim, onde é que você estava? Aí sua mãe está lá fora,
Quem é minha mãe, na verdade, é quem ouve a minha palavra e coloca em prática, né? Meu pai e minha mãe são os que ouvem a minha Essa palavra. maneira de Jesus falar, assim, em modo, ao meu ver, sob os olhos da nossa cultura, muito ríspido com a mãe e com o pai. Na época, como era isso? Eu acho que não, Marcos. Eu acho que não foi a maneira ríspida dele. Ele quis chamar a atenção de José e de Maria da índole dele. Ele veio para quê? Para se ocupar da cor do pai dele. Então, quando ele passa pelo Bar Mitzvah, que ele passa a ser adulto no mundo judeu, e aí ele passa a pagar o imposto do templo, ele passa a ir a 3 festas, a festa dos tabernáculos, a festa da Pentecostes, dos tabernáculos, das tendas, e a festa da Páscoa. Então, Maria e José, naquela época, quando ele tinha 13 anos, não sabia dessa missão dele como Salvador do mundo. Acho não que sabia. Não tinha. Maria devia perceber, porque ela sabia que o que havia nela foi fruto do Espírito Santo. E José, pelo sonho, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que acontece nessa não é coisa de homem, é coisa de Deus. Eu estou fazendo perguntas aqui, não com os olhos da fé, mas com os olhos da compreensão e da razão, entendeu? Tá certo? Tentando compreender, assim, sob a minha cultura, né? Sob o olhar da minha cultura. As pessoas pensam assim, é quando nas bodas de Caná, ele vai dizer, mulher, o que é que nós temos a ver com isso? Também transforma água em vinho. E é bonito porque, né, o filho obedece à mãe. É bonita essa passagem. Façam tudo o que ele vos disser. E ele obedece à mãe. É muito bonita essa passagem, tocante na gente. Qual é um bom filho, Marcos, que não obedece à mãe? É verdade. Um bom filho obedece à mãe. Você que está me ouvindo aqui, me assistindo aqui, seja sempre um bom filho para seu papai e para sua mamãe. Assim nós devemos ser. Eu falei muito também lá ontem sobre o cuidado que a gente tem que ter com nossos idosos. E não jogar em asilo, né? Falei muito isso. Exatamente. Porque também nós cuidar vamos envelhecer, com os pais, cuidar dos pais na velhice, na né? velhice, não desprezar o pai. O livro do Eclesiástico. Eu sempre muito penso, bonita a leitura. Nós temos que... Eu também vou ficar velho, você também, nós estamos caminhando para isso. Claro, estamos ficando velhos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu ia ficar louco, né? Doido. Mas, padre, mais uma pergunta, se você me permite. Você falou que a cultura judaica é uma cultura muito, assim, o homem, valorização do homem e a mulher como submissa. Mas a gente, não somente em São Lucas, mas todos os evangelistas, eu percebo muito a ausência de José, de São José. Não se fala em São José, a presença de São José. Por que isso? Porque eu vou te explicar uma outra coisa, que inclusive você pode até questionar o episódio da missa de ontem. O filho homem só podia falar em público quando o pai tivesse morrido. É mesmo? Então era preciso que José morresse para que Jesus se apresentasse em público e pregasse em público. José não devia mais existir. Então, essa é uma das coisas judaicas mesmo. E a Bíblia... Quer dizer que quando Jesus começa a falar, José já não existia. Senão ele não poderia falar. Não. Depois, os evangélicos querem contar uma catequese para a gente, não uma história dele. A gente sabe muita coisa da vida dele porque está ali. Mas cada evangelista tem um público. Mateus para os judeus, Marcos para uma comunidade pagã, Lucas também, e João era uma comunidade altamente reflexiva, né? Por isso que João voa. O símbolo dele é uma águia. Ele faz uma teologia em cima de um fato. É muito bonito, João. A gente pode falar nele. Gente, muito legal essa entrevista aqui com o padre Fernando, que além de padre é médico também. Ele compartilhou conosco, né, a vida dele. São 4 irmãos médicos, ele mais 3 irmãos médicos. O interessante é que ele é padre e tem um irmão médico que é ateu. 2. Somos 3 médicos, 2 ateus, um judeu e um padre. Meu Deus do céu, que família heterogênea, né? O que nos une é o amor. E é isso que tem que sensibilizar no coração da gente. Né? É o amor que nos sensibiliza. Mas o senhor falou uma coisa também interessante sobre a sua vida. Como é que foi a sua vida como médico? O senhor fala muito, o padre Fernando fala muito na questão dos pobres. E é um defensor ardoroso, Fernando, dos pobres, dar a vida pelos pobres, né? Como é que foi a sua vida como médico? Você primeiro foi médico, depois se tornou padre, ou foi o contrário? Rapaz, meu pai não queria ninguém em casa padre, não, né? Era aquela religião de ir à missa e voltou para casa. Quando eu quis ser padre, ele queimou mal comigo. Eu preferia até me ver morto, mas não queria me ver um padre. Poxa, e ele era católico? Era, mas terminou como ministro de Eucaristia. Eu colocava o joelho no chão todo dia para a conversão do meu pai. E eu dei comunhão muitas vezes, celebrou a missa e ele dá comunhão do lado. Quando ele me telefonou uma vez, eu estava em Foz do Iguaçu, era uma sexta-feira, e ele chorava no telefone. Papai, cabra macho não chora, o que é que você tem? Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu disse, por quê, papai? Porque eu tenho um filho padre. Foi a maneira de me pedir desculpa, porque um dia ele não me queria padre.
Na segunda-feira ele Que coisa faleceu. linda. Na segunda-feira ele faleceu. Eu peguei lá um avião de lá, às pressas, ainda cheguei, ainda celebrei com ele com o corpo presente. Foi um guerreiro na vida, educou os filhos. E tem uma irmã também. A irmã é católica, para salvar a pátria lá de casa. Padre, o senhor, como defensor dos povos, já foi perseguido alguma vez? Rapaz, muitas vezes, Marco, nesse mundo marcado pela ganância, marcado pela violência, né? Os que têm poder hoje, os que têm riqueza, certamente, eu falo muito uma coisa, é muito fácil você saciar a fome de um pobre, difícil é você saciar a ganância de um rico, é muito difícil. Então, muitas dessas riquezas, muito, não estou dizendo todas, são feitas muito mais em cima do suor do pobre. E eu sempre defendi, sempre quando morei, a minha primeira paróquia em Itapoca, morei numa periferia, num bairro chamado Violete, morei em algumas favelas nesse país, gosto. Aqui eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do Mucuripe, do Vicente Pison, que eu gosto muito. Já trabalhei Você ainda lá. está naquela igreja lá de São Pedro, hein? Estou, né, lá. Na beira-mar. Eu trabalhei no Vicente Pison como médico, no Serve Luz, no Caça e Pesca, na Miriam Mota, no 25 de março. E hoje eu trabalho em Cascavel, tenho um emprego, se você quiser me arranjar um trabalho, eu estou dentro. Lá em Cascavel, uma população também muito simples. Né? E eu gosto de trabalhar com eles. Dom Helder Câmara, que foi um dos ardorosos também sacerdotes, né, de defensor do pobre, foi muito chamado de comunista. Tem uma coisa dele bonita. Porque ele defendia os pobres. Você já foi chamado de comunista também? Muitas vezes, até em jornal. Porque defende os pobres? Sim. Dom Helder dizia, quando eu dou uma esmola a um pobre, me chamam de caridoso, de santo. Quando eu pergunto por que é que existe pobreza, me chamam de comunista. Isso é dele. Isso é profundo, hein? Profundo. Isso é profundo. Eu o conheci assim, pessoalmente, e eu tinha uma admiração muito grande por ele, sabe? Aquele pessoa pequenininha, mas com a fé, com um elan de vida muito forte. Uma sabedoria muito grande, né? Eu penso que tem que canonizar aquele homem. Dom Helder Câmara, grande sacerdote. Padre, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, a sua entrevista. Eu sou um admirador da forma como o senhor realmente é sacerdote, exerce o seu sacerdócio, né? E, assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente, porque agora, a partir de 2025, em 2025, padre, eu estou completando 40 anos de comunicação, né? São exatamente rádio e televisão, né? E essa vida difícil que é a vida do jornalismo. E agora eu estou inaugurando, padre, uma nova forma de tentando colocar o jornalismo, a minha profissão e tudo mais, meu talento, a serviço realmente das pessoas no meio da rua, da comunidade, tudo mais. Isso é muito bom. Mas isso é muito desafiador. Demais muito desafiador. Até. No mundo de hoje é. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim de otimismo para mim, para que eu possa assim levar esse desafio avante, porque realmente talvez seja um dos maiores desafios da minha vida. Meu irmão, você vai fundo mesmo. É um trabalho muito desafiador, você vai encontrar muitos problemas. Mas eu penso que hoje as dificuldades nos amadurecem. O ouro e a prata, diz a Bíblia, se purifica no fogo. Então passe a ler nos momentos difíceis aquilo que vem além do sofrimento. Diz São Paulo, São Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. E diz o padre Fernando, sambista da Bíblia, ver melhor quem ver na noite, que vê as mais longínquas estrelas. Pessoas que estão no sofrimento, na noite, é lá que você vê as mais longínquas estrelas. E se um dia o céu estiver nublado, não esqueça, além das nuvens, elas continuam a brilhar. Um bom dia, meu irmão. Bom dia, padre. Muito obrigado. 2025 de muito sucesso e muita saúde para você. Amém. E você continue com o Marco Lima, viu? Que eu também continuo com ele. Fica com a gente. Padre Fernando, também sou radialista, tá? Dom Bosco. Deixa eu divulgar, é verdade, deixa eu divulgar. Ele tem um programa na Rádio Dom Bosco. Sexta-feira. Sexta-feira, a partir de que horas, padre? De 11 a meio-dia, Papo de Família. Papo de Família, 11 a meio-dia. Antigamente era de quarta-feira, Quarta-feira, o meu, mas eu mudei. Porque, por causa dos meus horários. Sim. Mas fica ligado. Então, olha, toda sexta-feira, a partir de 11h30 da manhã. 11 horas. De 11 horas. 11 até meio-dia. De 11 ao meio-dia, com o Padre Fernando, Papo de Família na Dom Bosco. Padre Fernando, diferentes iguais, me chama que eu vou. Valeu, um abraço a você que está conosco aí. Deus abençoe. Que 25 seja realmente um ano de muitas realizações na sua vida. Amém? Vamos nós. Amém. E assim foi mais um programa Metrópole em Ação. Agradeço a você imensamente. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um abraço para você, para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.